Constituição Federal. Judas, cigana, prostituta e bombril. 103 emendas constitucionais em menos de 12 anos. Quando se altera a Constituição de um Estado, tem-se uma outra Constituição. Consequentemente, outro Estado diferente do legítimo e originariamente escrito, autorizado pelo povo quando concedeu um específico poder constituinte. Estado refém de uma quadrilha. Produzir constituições ao sabor do interesse político vigente é exorbitar de uma procuração, é crime, é abuso de poder. Essa conduta parlamentar não autorizada gera insegurança jurídica e estimula o exercício oportunista e aproveitador do legislativo, também pelo judiciário, instalando a desordem institucional. Abusar de uma excepcionalidade e uma aberração jurídica é tomar a exceção pela regra. O presidente vem sofrendo ataques formais públicos pela quadrilha majoritária que tomou os demais poderes, legislativo e judiciário. A motivação dessas ofensas dispensa comentários. Desse modo, por um lado, o Congresso ataca o presidente pressionando financeiramente o orçamento público. Por outro, o STF o desautoriza com decisões políticas. O direito não necessariamente é legítimo. Leia Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo. Nenhum parágrafo dessa Constituição, a soviética na época, jamais teve o menor significado prático na vida ou na jurisdição russa. Mas o governo ostensivo russo, completamente desprovido do fascínio da tradição, tão necessária a uma fachada, aparentemente precisava da aura sagrada da lei escrita. Já Horkheimer e Adorno também auxiliam. Ele diz assim: afinal, que construção teórica, por mais equivocada que seja, não pode preencher o requisito de exatidão formal? Significa que essas legislações que se produzem como se fosse numa fábrica, elas podem até ter uma imagem de alguma coisa útil para a sociedade, mas o que querem, na verdade, é manter o grupo no poder. Rudolf von Ehring, em A Evolução do Direito, chama a atenção. Os decretos da ciência podem ser combatidos. Os do direito têm valor positivo. Mesmo aquele que tiver descoberto o seu erro tem que se submeter a ele. Portanto, é afirmativo historicamente comprovado que o direito em estado de constituição flexibilizada é instrumento de dominação. Cabe realçar do artigo 60 da Constituição Federal que autoriza emendas constitucionais. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Isso aí é competência privativa do Presidente. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, e também os direitos e garantias individuais, do artigo 5º da série. Já o artigo 84 da Constituição Federal estabelece a expressa competência privativa do Presidente da República. Algumas delas estão sendo absurdamente flexibilizadas com decisões espúrias ou medidas provocativas indiretas. É competência do Presidente nomear e exonerar os ministros de Estado. Maia e Alcolumbre tentaram pressionar e mais outros governadores que o presidente não demitisse o insubordinado Mandetta. Outra competência do presidente: exercer com auxílio dos ministros de Estado, com auxílio à direção superior da administração federal, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Isso o presidente lembrou ontem. Decretar a executar a intervenção federal. A simples leitura de alguns itens dessa competência presidencial privativa permite a ilação séria de que políticos profissionais tentam desestabilizar a instituição presidencial e testam a coragem política do presidente em usar os artigos 9 e 10 acima. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio, decretar e executar a intervenção federal.
Acima, na cópia do artigo 60 da Constituição Federal, se lê que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. A permanecer esta insurgência institucional, o presidente não terá outra opção que não uma ruptura da ordem vigente escudado na Constituição.